Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria, estamos juntos e hoje chegamos ao capítulo 18 de Levítico. Obviamente, é um capítulo que contém simplesmente alguns versículos que, em decorrência do tempo em que foram escritos, se tornam um pouquinho difíceis, talvez, de entender para nós que vivemos milhares de anos após esse texto. Assim diz Levítico 18: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem fareis segundo as suas obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis conforme meus juízos, meus estatutos, e guardareis para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. E aí, até aqui, sem nenhum problema. Redação simples, redação fácil. Deus está falando ao seu povo e Deus de novo explica: olha, eu sou o Senhor. Quero que vocês andem na minha presença. Agora eu quero duas coisas. Eu quero que vocês não vivam de acordo com os valores que vocês estavam vivendo na terra do Egito. Daí o versículo 3: Não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habitaste, e eu não quero que vocês vivam de acordo com os valores da terra aonde eu vou colocar vocês, Canaã, tá? Eu quero que vocês andem nos meus estatutos, E vocês vão fazer conforme os meus juízos, os meus estatutos para andar nele. Eu sou o Senhor vosso Deus. E aí, até aqui, uma redação tranquila, né? Versículo 5 também traz uma redação tranquila. Porque os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, observando-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Ótimo. Aí chega no versículo 6, diz assim: Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir sua nudez. Eu sou o Senhor. Aí o 7 diz: Não descobrireis a nudez do teu pai e da tua mãe, ela é tua mãe. Não descobrirás a nudez. Aí vem o 8: Não descobrirás a nudez da mulher do teu pai. É a nudez do teu pai. Estranho, né? Que história é essa de não descobrirás a nudez? Amados, você tem aqui exatamente um capítulo inteiro que, em decorrência do tempo em que foi escrito, a linguagem hoje é obviamente diferente. O que está por trás aqui de descobrir a nudez? O que Deus quer falar aqui conosco? E o que isso tem a ver com o Egito e o que tem a ver com Canaã? Canaã, a terra para onde eles estavam indo. E o pior, né? Lembre-se que o capítulo 18, ele é simplesmente muito direto e ele diz de forma muito clara, tá? Versículo 27 em diante diz assim: Porque todas estas abominações, o que vai ser descrito e estudado aqui diante de Deus é chamado abominação, fizeram os homens desta terra, que nela estavam antes de vós, e a terra foi contaminada. Então há uma série de problemas que os homens que estavam em Canaã estavam fazendo, e Deus disse: Eu não quero que vocês façam. E não quero que vocês façam porque é a abominação. E isso existe em razão de algo simples: para que a terra não vos vomite. Não vos vomite. Ou seja, a contaminação e a abominação era tão grande que a própria terra não suportava aquele povo que praticava todos os erros que nós vamos ver nesse capítulo. Como vomitou a nação que estava antes de vós. Porém, qualquer que fizer alguma destas abominações, sim, aqueles que fizerem serão extirpados do povo. Portanto, guardareis os meus mandamentos, não fazendo nenhuma das práticas abomináveis que se fizeram antes de vós, e não vos contaminareis com ela. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então veja que o capítulo 18
é, na verdade, uma descrição de tudo que os cananeus, terra para onde Israel estava caminhando, faziam e que Deus simplesmente abominava. E que, em razão dessas práticas, a terra estava vomitando, ou seja, a terra já não mais suportava aquele povo que lá estava. Tanto é que aquilo que Deus falou a Abraão em Gênesis, a medida do pecado chega ao máximo, e aí Deus resolve retirar todo aquele povo de lá e colocar lá na terra de Canaã exatamente o seu povo. Então, é um capítulo muito importante. É um capítulo muito importante porque com ele nós entendemos o conjunto de práticas ilícitas que em Canaã eram realizadas e que chegaram a ponto tal de simplesmente Deus ter que exercer um juízo, e o juízo viria por intermédio de Israel com a eliminação daquele povo. Com a eliminação daquele povo. Agora, a maioria dos termos aqui estão numa escrita bem antiga. E o centro aqui é exatamente a expressão descobrir a sua nudez. Descobrir a sua nudez, descobrir a sua nudez. Essa expressão vem do início, praticamente do início até o final. Então, o que está se tratando aqui? Que coisa tão séria é essa que nesse capítulo está? Muito bem, aqui Pastor Gedeon Júnior com vocês, é uma alegria muito grande estarmos juntos. Nós vamos tratar de todo esse capítulo em muitos áudios, porque aqui dá muito pano para manga, principalmente quando se analisa esse capítulo à luz da modernidade, dá muito pano para manga, mas nós vamos devagarzinho e o Senhor vai nos abençoar. Agradeço a alegria que tenho por você estar comigo, agradeço o ministério, agradeço a nossa querida pastora presidente Loide Ramos e vamos juntos, temos muito o que aprender aqui. Pois bem, meus irmãos, aqui nós temos exatamente Deus olhando para o povo e descrevendo ao povo atitudes absolutamente negativas do conjunto de povos que estavam em Canaã e que traziam diante de Deus, com certeza, muito desagrado. E o centro está em levantar a nudez, descobrir a nudez. E o que é descobrir a nudez? É relações sexuais. Relações sexuais. Tanto é que os amados irmãos que fizeram a Bíblia na nova versão internacional, uma versão mais moderna, nela está escrita exatamente assim. Olha que interessante. A partir do versículo 6 diz: ninguém poderá se aproximar de uma parenta próxima para se envolver sexualmente com ela. Eu sou o Senhor. Não desonre seu pai, envolvendo-o sexualmente com sua mãe. Ela é sua mãe. Não se envolva sexualmente com ela. Não se envolva sexualmente com a mulher do seu pai. Isso é desonra para seu pai. Não se envolva sexualmente com sua irmã, filha do teu pai ou da tua mãe. Tenha ela nascido na mesma casa ou em outro lugar. Não se envolva sexualmente com a filha do seu filho ou com a filha da sua filha, ou seja, a neta, né? É desonra para você. Não se envolva sexualmente com a irmã do seu pai. É parenta próxima do seu pai. Não se envolva sexualmente com a irmã da sua mãe. É parenta próxima da sua mãe. Não desonre o irmão do seu pai, aproximando-se da sua mulher, para com ela se envolver sexualmente. Ela é sua tia. Não se envolva sexualmente com a nora, ela é a mulher do seu filho. Não se envolva sexualmente com ela. Não se envolva sexualmente com a mulher do teu irmão. Isso é desonra para o seu irmão. Não se envolva sexualmente com a mulher da sua filha. Não se envolva sexualmente com a mulher do seu filho e com a filha da sua filha. São parentes próximos, é perversidade.
Não tome por mulher a irmã da sua mulher, tornando-a rival, envolvendo sexualmente com ela, estando a sua mulher ainda viva. Não se aproxime de qualquer mulher para se envolver sexualmente com ela quando estiver na impureza da sua menstruação. Não se deite com a mulher do seu próximo, contaminando com ela. Não entregue seus filhos para serem sacrificados a Moloque. Não profane o nome do Senhor, eu sou o Senhor. Não se deite com um homem com quem se deita, como quem se deita com uma mulher. É repugnante. Não tenha relações sexuais com animais, contaminando-se com ele. Mulher nenhuma se porá diante de um animal para juntar-se com ele, é depravação. Não se contaminem com nenhuma destas coisas, porque assim se contaminaram as nações que eu vou expulsar da presença de vocês. Até a terra ficou contaminada, e eu castiguei a sua iniquidade, e a terra vomitou os seus habitantes. Mas vocês obedecerão os meus decretos, as minhas leis. Nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente entre vocês farão nenhuma dessas abominações, pois todas essas abominações foram praticadas pelos que habitaram essa terra antes de vocês. Por isso a terra ficou contaminada. E se vocês contaminarem a terra, ela os vomitará, como vomitou os povos que ali estavam antes de vocês. Todo aquele que fizer alguma destas abominações, aqueles que assim procederem serão eliminados do meio do seu povo. Obedeça aos meus preceitos e não pratique os costumes repugnantes praticados antes de vocês. Nem se contaminem com eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, olha que interessante. Você tem então nesse capítulo exatamente uma grande série de nãos da parte de Deus no tocante aos impulsos sexuais. E é muito interessante porque grande parte do capítulo 18 hoje é contestada pela atualidade, pelo mundo que vivemos, né? E aí a grande pergunta que fica é, pastor, o que ainda vale, o que não vale? Como é que a gente deve se pautar diante dos valores da modernidade? Afinal de contas, né, que em Levítico 18 ainda está valendo perante o Senhor Deus? Perante o Senhor Deus a quem eu quero servir. Muito bem, então vamos devagar, vamos com calma analisar este capítulo polêmico. Ninguém vai fugir de polêmicas, não é? E nós aqui não estamos querendo agredir absolutamente ninguém. Estamos expondo a palavra de Deus com muita calma e pedindo ao Senhor Deus que abençoe a todos vocês, ok? A todos vocês. Então, em primeiro lugar, nós temos que compreender que a tônica central aqui é a vida sexual, tá? Aqui está presente a questão da vida sexual, que, como nós já falamos, é uma bênção, foi criada por Deus, desde que o homem desde que o homem foi criado, Deus tem dado a ele a alegria do sexo, junto com sua esposa. Deus criou Adão, e aí veio com sua primeira mulher, Eva, e deu a eles a alegria sexual. E aí o que acontece? Aqui estão várias práticas sexuais que Deus condena, tá? Ou seja, a vida sexual, ela não é uma vida que pode ser vivida de forma promíscua e incorreta diante da palavra de Deus. Há regras para tudo isso. Há regras para tudo isso. E você deve viver de acordo com as regras da palavra de Deus. Tá, pastor, mas isso aqui é Levítico 18. O que diz o Novo Testamento? Calma, nós vamos ver cada uma das partes das distorções sexuais que aqui estão e nós vamos ver o que diz a palavra de Deus, também no Novo Testamento, que é nossa regra de fé e prática.
E, em primeiro lugar, eu quero que vocês entendam que Levítico 18 foi escrito porque todas estas loucuras sexuais eram absolutamente, né, vividas em primeiro lugar no Egito. Em primeiro lugar no Egito. Olha o que diz a palavra de Deus em Levítico capítulo 18, tá? Segundo versículo 3. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Quando você pega a nova versão internacional, é interessante, o texto está muito mais claro. Ele diz assim, a partir do versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não procedam como procede no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para onde eu estou levando vocês. Não sigam suas práticas. Então Deus deixa muito claro quais são as práticas que eles viram no Egito, que eles cresceram achando absolutamente normais, que eles tiveram a normalidade de ver e talvez se acostumar, e talvez tais práticas fossem tão normais para eles que eu creio, irmãos, que com certeza Deus não perderia nenhuma vírgula, nenhuma palavra, nenhuma frase, nenhuma oração e nenhum período na sua palavra. Isso aqui devia ser um problema talvez sério para alguns israelitas que, vivendo na terra do Egito, viram tudo isso e que na terra de Canaã, meu Deus do céu, aí é que prosperavam todas essas práticas que, como nós vimos no início do áudio, foi motivo pelo qual a terra vomitava de tanto asco que se tinha destas pessoas com todas estas práticas, e isso segundo a palavra de Deus. Isso é o que está em Levítico. E aí Deus disse: ó, eu não quero que isso esteja no meio de vocês. Eu não quero que isso esteja no meio de vocês. Nenhuma relação ilícita eu quero que vocês tenham no meio de vocês. E aí o que acontece? Bem, em primeiro lugar, tá certo? E vamos, por gentileza, ao versículo número 6, a primeira questão das relações sexuais ilícitas. Diz a palavra do Senhor: nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir a sua nudez, eu sou o Senhor. Tá? E aí ele vem especificando, a partir do versículo 7, que parenta da carne é esta que o Senhor não queria, tá certo? Porque se você olha para o versículo 6, ele é muito genérico. Então, descobrir a nudez significa manter relações sexuais, né? E viver com esta pessoa. Então, o versículo 6, em primeiro lugar, tome muito cuidado, ele é muito genérico. E aí seria impossível você se casar com, entre aspas, nesta época, uma prima de segundo, terceiro, quarto grau, porque é parente. Porque é parente. E aí o que acontece? Bem, amam juntos. Que é proibido à luz do versículo 6, que é muito amplo. O que é proibido? O versículo 7 vai descortinar o que é proibido. Então, em primeiro lugar, versículo 7: não descobrirás a nudez do teu pai e da tua mãe. Ela é tua mãe, não descobrirás a nudez. Então, proibida está relações sexuais entre pais e filhos, tá? Proibida está a relação sexual entre pais e filhos. Não descobrirás a nudez da mulher do teu pai, e a nudez de teu pai, tá? Então, proibida está aqui também a relação sexual entre a madrasta, o padrasto e os enteados.
Versículo 9. A nudez da tua irmã, filha do teu pai, a filha da tua mãe, nascida em tua casa ou fora da tua casa, a nudez não descobrirá. Então aqui está proibida a relação sexual entre irmãos. Entre irmãos. Versículo 10. A nudez da filha do teu filho ou da filha da tua filha não descobrirás porque é tua nudez. Então, quem é o filho do filho? É o neto. Então, proibida está qualquer relação sexual entre avós e netos. Avós e netos. E a nudez da filha da mulher do teu pai, gerada de teu pai, a nudez não descobrirás. Então, obviamente, aqui está se falando, né, da questão da relação sexual entre irmãos, mesmo que tenham pais diferentes. Pais diferentes. Versículo 12. A nudez da irmã do teu pai não descobrirás, ela é parente do teu pai. A irmã do teu pai é quem? A tua tia. Então, como aqui nós entramos no primeiro aspecto polêmico, que Deus não queria relações sexuais entre tios e sobrinhos, aqui nesta época não era possível. Como é o primeiro aspecto polêmico, nós vamos deixar para o próximo áudio, que é o áudio de amanhã. O de hoje nós vamos trabalhar exatamente aqui, do versículo 6 até o versículo 11. Então veja que se você parar e pensar e raciocinar, a lógica aqui é muito simples. Você não pode simplesmente descobrir a nudez de parentes seus. Então não pode manter relações sexuais com parentes seus. E quais são esses parentes? Bem, em primeiro lugar, você não pode manter relações sexuais com teu pai e tua mãe, tá? Por quê? Porque é teu pai e a tua mãe. Você não pode manter relações sexuais com a mulher do teu pai, a tua madrasta, tá? E nem com o teu padrasto, tá? Não é porque aqui não está padrasto, tá? Mas se aplica da mesma forma. Não se pode manter relações sexuais com a tua irmã, tá? Ou filha do teu pai, ou filha da tua mãe, dentro ou fora da casa. Não se pode ter relações sexuais entre irmãos. E não se pode ter relações sexuais entre pais e filhos, tá certo? E você também não pode, infelizmente, todo este tipo de relações para a modernidade. O que eu quero dizer? Bem, você sabia que hoje, infelizmente, a questão mundana sexual é tão terrível, tão terrível, tão terrível, tão terrível, que por mais abominável que seja cada uma dessas relações, você sabia que tem gente na modernidade que defende este tipo de relação sexual? Sério, eu estou falando sério, sem nenhum problema, tá? É a posição pessoal dele, ótimo, né? E por isso que eu digo, infelizmente, para a modernidade, porque já tem gente defendendo a possibilidade de simplesmente ser feliz a qualquer custo. E tem gente que defende a possibilidade de simplesmente manter relações sexuais com seu pai, com sua mãe. A coisa que a gente mais vê de forma horrível, né, aparecendo em jornais, é pais que abusam dos filhos e inclusive até avós que abusam de netos. Pois é, todo esse tipo de relação sexual promovida dentro da família mais perto, mais íntima, perante o Senhor Deus é abominação. É abominação. Então, relações sexuais desta estirpe, que, por incrível que pareça, você não pode se esquecer do início e do final, eram absolutamente comuns no Egito,
né, como diz a palavra de Deus, completamente comuns. Em Canaã, para onde eles iriam, Deus dizia: olha, eu não quero isso. As relações sexuais não são sem medida. Eu não quero isso. Eu não quero que se tenham relações sexuais entre pais e filhos. Eu não quero que se tenham relações sexuais entre avós e netos. Eu não quero que se tenham relações sexuais entre enteadas e padrastos e os enteados. Eu não quero absolutamente nada destas formas de relação sexual, tá? Por mais que simplesmente, meu amado irmão, se diga hoje que o ser humano tem direito à completa felicidade, esse tipo de relação sexual que é defendida por alguns, lembre-se, diante de Deus é abominação, e isso aqui é caminho de morte. É caminho absoluto de morte. Eu quero lembrar aos irmãos que, inclusive, a legislação brasileira, ela proíbe todos estes tipos de relação sexual, tá? Isso aqui não é a Levítico capítulo 18 em diante, tá? Capítulo 18, do versículo 6 até o versículo 11, estou falando do versículo 6 até o versículo 11, a legislação brasileira também proíbe. Não se pode literalmente casar, não se pode ter relações sexuais, e isto diante de Deus é abominação. Abominação. Tá ok? Muito bem. Amanhã nós continuamos, obviamente, tudo que estamos estudando neste capítulo, e você já viu que é perfeitamente possível, se você não tiver o domínio do Espírito Santo, se levar pelas formas sexuais mais vis existentes e que estão em Levítico, capítulo 18, do versículo 7 em diante até o versículo 11. Então, quais são as relações sexuais mais promíscuas, mais baixas e mais horríveis? É a relação sexual da família mais próxima, entre pai e filhos, entre mães e filhos, entre avós e netos, dá até nojo, não é verdade? Entre simplesmente enteados e madrastas e padrastos. Isso não pode existir. E pelo que o texto diz, isso existia, tanto no Egito quanto em Canaã, e era abominação diante do Senhor, e sendo abominação diante do Senhor, era objeto de absoluto edito, decreto de promiscuidade. E se tinha uma coisa que Deus não queria, era isso. Era exatamente isso. Amados, amanhã nós continuamos e que Deus vos abençoe.